Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Caporalini, sou mentora de mulheres em todo o Brasil, especialista em autoestima feminina, e eu gostaria de compartilhar um pouquinho do meu processo, da minha história com vocês, a minha história de restauração, tanto na minha vida pessoal quanto no casamento, né? Eu vivo uma história de restauração no casamento, algo atípico para nossa geração, para o nosso tempo. A gente vê o tanto de divórcios que tem acontecido, principalmente nos últimos anos, pandemia e tudo mais. Isso tem levado ao aumento exorbitante de divórcios, né, entre os casais. Então nós sabemos que é incomum vermos histórias de casais que venceram o divórcio, principalmente no meu caso, que passei pelo processo realmente do divórcio, partilha de bens e tudo mais. Então, para nossa história, para nossa geração, hoje isso é algo muito incomum. E é por isso que eu estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha história e poder inspirar, trazer esperança para a vida de vocês que estão na busca, né, da restauração, que estão na busca do processo de restauração e muitas vezes não sabe como começar, como se posicionar, como agir em meio a tantas lutas, né? Dentro do casamento, dentro das suas emoções, como se portar diante disso e vencer essas batalhas de forma inteligente, sábia. É por isso que eu tô aqui para poder te ajudar nesse processo. E eu tenho absoluta certeza que através desse testemunho, dessas palavras, você vai poder tirar algo, extrair algo de bom daqui e aplicar isso de fato na sua vida, para você poder vencer também, assim como eu, as batalhas que nós enfrentamos, tá bom? Eu lembro que quando eu me casei, eu começo a história assim, ali nos meus 18, 20 anos, foi quando eu conheci meu marido. Nós nos casamos após 2 anos de namoro. Eu conheci ele aos 18, aos 20 nós já nos casamos. E nesse processo de mudança, né, de toda a minha parte física, mudei de lugar, de casa, cidade, fui morar com ele em uma outra cidade. Nesse processo eu lembro que eu já sentia muitas coisas diferentes na minha alma que eu não conseguia detectar o porquê, mas eu já me sentia vazia, já tinha um monte de sensações ruins na alma, né, que hoje eu tenho essa convicção de que eram realmente na alma, mas na época eu não sabia entender, né, o que estava acontecendo comigo, eu não tinha muita noção. Então eu era uma mulher muito explosiva, me irritava muito fácil com as coisas, eu era muito perfeccionista. Pense em uma mulher perfeccionista que assim, limpava uma casa e ninguém poderia pisar, né, ali teria que viver em outro lugar, porque na minha casa não daria para andar. E eu tinha vários problemas assim, no meu comportamento mesmo, no meu caráter. Só que eu não tinha nenhuma noção de que eu tinha feridas na minha alma. Eu nunca parei para analisar que havia lugares na minha história que poderiam ter causado feridas na minha alma, e essas feridas poderiam ser a causa, né, do nosso problema no casamento, que ter, né, crescido tanto e nos levado ao divórcio. Não tinha noção nenhuma. Na verdade, eu sempre pensei que o problema sempre fosse meu marido. A falta de afeto, a falta de atenção, a falta de carinho às vezes. Eu sempre queria muito e entregava nada, né? Essa era a verdade. A gente sempre quer muito, entrega zero. E assim, o meu comportamento sempre foi de uma mulher doente emocionalmente. Mas pra mim tava tudo certo, pra mim tava tudo legal. Eu era uma mulher impulsiva, eu tinha problemas também com compras, compulsiva na verdade, impulsiva também. Eu tinha problemas com compulsão, eu precisava comprar as coisas, entrava na internet, fazia aquele arrombo no cartão de crédito, eram brigas horrorosas, né, no nosso casamento, todo mês as mesmas brigas, os mesmos problemas, porque eu comprava muito, era algo desacerbado, eu não tinha necessidade daquilo tudo, mas eu precisava comprar. Existia um lugar dentro da minha alma que precisava ser preenchido, mas eu ia para os lugares completamente errados preencher, né? E teve essa fase da internet onde eu
era muito compulsiva, comprava muito, as brigas eram horrorosas, terríveis, e eu não tinha a menor noção que era uma mulher doente. Fora isso, todos os outros processos, né, no nosso relacionamento também eram doentes. Eu era uma mulher realmente insegura, eu era uma mulher completamente sem identidade nenhuma, não sabia nada sobre mim. Se você pudesse parar e perguntar quem é a Juliana, jamais saberia responder. Eu sabia que eu era mãe, mas nem isso eu fazia direito. Nem mãe eu sabia ser direito, sabia fazer direito. Então, eu era frustrada na minha alma, completamente frustrada. Me sentia fracassada, me sentia sem rumo, parecia que eu tava ali, mas não era o meu lugar, então eu não me encontrava na vida. E tudo isso eu levava para o casamento, achando que o casamento era a culpa dos meus fracassos, das minhas frustrações, dos meus problemas. Não tinha a menor noção do que eu poderia fazer para mudar isso. Não tinha a menor noção. E eu tinha sempre essa procura de saber quem eu era, a questão da identidade. Gente, eu preciso arrumar um trabalho, eu preciso me realizar profissionalmente, sempre buscando essa realização. E ficava ali batendo cabeça, né? Pulando de galho em galho, começava um curso, não terminava, começava algo, não terminava, começava algo. E meu marido sempre naquela luta pra vencer todos esses meus fracassos internos, que eram muito difíceis pra ele também. Ele sofreu muito com isso, porque pra ele, que veio de uma família regrada, né, de uma família controlada, financeiramente falando, casar com uma mulher totalmente compulsiva e desregrada foi terrível. Ele teve realmente que suportar muita coisa por mim. E nesse processo eu lembro que eu era uma mulher muito conectada a Deus, espiritualmente falando. A família do meu pai sempre foi uma família muito cristã, cresceram, né, dentro de uma igreja. Meu avô era um homem muito religioso e nós íamos, né, frequentávamos a igreja cristã, evangélica no caso. Éramos uma família muito presente dentro da igreja. E pra mim, eu entendia que tava tudo certo, eu era uma mulher que tinha Cristo, né, que tava tudo ok. Mas, gente, eu lembro que nesse meu processo, eu achava que tava tudo bem, sabe? Eu não via defeitos em mim, eu não via nada de errado no meu comportamento que pudesse me levar a entender que eu tinha algo que precisava de tratamento, sabe? E eu não revelava isso pra ninguém também, eu não abria isso pras pessoas, porque jamais eu gostaria que as pessoas conhecessem as minhas mazelas, os meus problemas. Eu queria só apresentar um perfeccionismo, uma família perfeita de margarina, né, que não tinha problemas nenhum, que tava tudo ok, tudo bonito, tudo lindo, e na verdade era só a casca, porque por dentro tava tudo oco e vazio. E nessa fase de tentar me encontrar profissionalmente, meu marido já sempre muito realizado, sempre um ótimo profissional na área que ele desejou, né, desempenhar, ele sempre foi muito maravilhoso no que ele faz. Eu tinha essa necessidade de me desenvolver profissionalmente para poder também suprir as compras, né, que meu marido não dava conta, e eu precisava preencher esse vazio, que eu não tinha noção. Então eu queria trabalhar, eu queria ter minha renda, eu queria ter meu custo, né, ali, para poder me bancar. E fui procurar tudo isso. E um dia, né, ali na sala, influenciada pelas redes sociais, o Instagram estava na época começando, eu vi uma propaganda de um blog e falei, vou criar um blog de moda, acho que vou me dar bem, porque eu gosto de moda, sempre gostei muito de moda, de beleza, comportamento. E falei, vou entrar nessa área aqui, vou criar um blog na minha cidade, uma cidade pequena, acho que vou bombar aqui, e foi. E, gente, sério, pasmem, foi algo extraordinário na época, na minha vida. Lancei ali no Facebook, foram 7 parceiros de uma vez, eu ganhei várias parcerias ali já no momento, e eu comecei a ter várias permutas com isso, né? As pessoas vinham, queriam trocar serviços, então eu divulgava, elas me davam um serviço e eu ganhava então aquele produto, aquele serviço, né, no meu corpo ou qualquer outra coisa que fosse. E eu comecei então a ter as coisas que eu sempre desejei, sempre sonhei. E ali eu vi realmente um lugar onde eu poderia desenvolver minha área profissional e também conquistar as coisas que eu sempre desejei. Então eu realmente cresci muito nesse tempo, desenvolvi várias vertentes, né, nessa área profissional, me tornei blogueira na época, reconhecida na minha cidade, depois fui morar em outra cidade, também cresci muito nessa outra cidade. E meus filhos ali, já tinha 2 filhos, né, com meu marido, a Lorena e o Pedro. E nessa época, tava ali tudo, né,
entre trancos e barrancos, empurrando com a barriga o casamento, como sempre, porque uma mulher ferida, ela não consegue viver um casamento pleno, na essência, ela é ferida, ela vai ferir, não tem como. Gente, anotem essa frase: pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. É simples, tá? Então, assim, não há uma mulher ferida que não vai ferir no casamento. Então a gente precisa entender sobre essa verdade. Foi por isso também que eu me tornei mentora e logo lá na frente eu conto pra vocês. Nesse processo de entender que eu tinha essas lacunas na alma e eu precisava procurar em alguns lugares, eu nunca fui entender o que Deus tinha pra minha vida. Eu sempre abortei a ideia de entender propósito ou viver propósito. Pra mim, eu já estava no propósito, né? E eu nunca fui procurar saber sobre isso, apesar de ter crescido num lar cristão. Então, nesse processo, eu nunca parei pra questionar Deus sobre isso. Queria viver minha vida do meu jeitão, vivendo dominada pelas minhas emoções, pelo que eu sentia, pelo que eu queria, por tudo que pra mim era importante só pra mim. Egoísmo puro, egocentrismo latente. Eu não entendia nada fora disso. Eu queria viver pra mim, sabe? Aquele egocentrismo, era assim que eu vivia. E foi assim que eu conduzi vários anos da minha vida, até que nós, nesse tempo, começamos a enfrentar uma crise conjugal gigantesca, porque ele também tinha um trabalho que estava ali numa fase exigindo muito dele externamente falando, fora de casa, tirava ele muito da família, e eu também estava muito voltada para as coisas minhas, pessoais, né, pro meu eu. E nesse ponto, acaba-se que os filhos vão ficando, né? A educação, a criação, o ensinamento, e nós também fomos ficando para depois. Tudo entrou no lugar das prioridades. Então, o que era prioridade deixou de ser prioridade, deixou de ser importante, sabe? É trocar aquilo que é essencial pelo importante, não troque. E nós fizemos essa troca. Deixamos de cuidar do que era prioridade para dar atenção para o importante. E aí é que tá o erro. Nesse processo, cada vez mais fomos nos distanciando um do outro. Então nós criamos um distanciamento, só que meu marido ele não via isso. E eu, por mim mesma, até via, mas não queria dar ênfase para isso. Esse vazio foi se tornando cada vez pior. Obviamente, chegamos numa fase de uma crise ainda pior, que realmente culminou com o divórcio. Então, foram 4 longos anos de uma fase terrível, de um processo doloroso, até que nós entramos num consenso depois de uma briga horrível, nós tínhamos problemas terríveis, né, no relacionamento, e passamos sim por traições. Ambas as partes traíram. Não foi nem um lado nem o outro, as duas partes, porque nós éramos realmente pessoas vazias do Espírito Santo. Então, quando nós não temos ele como a base real, viva na nossa história, estamos fadados ao fracasso, né? E quando a gente acha que não vai acontecer na nossa casa, acredite, se a sua casa não está blindada, ela vai entrar em pane, pode acreditar. Então, nesse processo, nós vivemos os piores e maiores conflitos em um casamento que vocês puderem imaginar, tá bom? Não vou expor aqui pra vocês muito profundamente quais foram os problemas, mas foram vários e de todos os lados. E ambas as partes também erraram feio na nossa história, tanto eu quanto ele. Então, assim, não houve um lado que nós podemos dizer, o lado X errou mais do que o Y. Os dois lados erraram. Porque quando um casamento acaba, não tem um que tenha feito certo e outro não. Os dois erram. 50% para cada um, não tem essa. Não existe essa de cada um errou mais, um errou menos. Não, os dois erraram. Os dois falharam na construção desse casamento. E é preciso entender sobre isso. E nesse processo do divórcio foi onde eu vivi realmente um confronto, porque eu sempre pensei que o casamento fosse o problema da minha vida. Eu sempre pensei que o problema era o casamento, e eu saindo do casamento seria feliz. Eu voltaria a viver plenamente como eu gostaria de viver. E nunca entendi que o problema era na minha alma, nas minhas feridas, na minha história. Nesse processo, quando eu me separei de fato, eu falei, bom, agora eu vou ser feliz. E aí é que tá, não fui. Quando eu fui pra casa dos meus pais, né, da minha mãe, do meu pai, e cheguei lá e me vi com os 2 filhos e aquele monte de responsabilidades, ali começou a cair a ficha da verdade. E ali começou a entrar em um grande confronto de entender o que eu tava fazendo na minha vida, né?
Mas pensei que ia passar, falei, não, início, separação é assim mesmo, tudo vai dar certo e tal. E fui continuando a viver nessa vida de ser dominada e conduzida só por emoções, só por sentimentos, só pelo que eu queria, só porque eu achava, o egocentrismo, né? E fui conduzida assim por algum tempo, achando que talvez encontraria alguém que pudesse me apaixonar e viver uma vida diferente daquilo que eu vivia. E foi até que eu me adoeci num processo difícil da minha vida. Nós já havíamos assinado o divórcio e tudo mais. Adoeci, fiquei muito doente. E eu sempre brinco que eu passei 35 anos dentro de uma igreja, mas foi dentro de um hospital, num quarto de hospital, que eu realmente conheci Jesus. Entendi quem ele era. E ali nesse hospital, nesse dia no hospital, eu passei por uma pielonefrite que causou uma sepsemia, tipo uma sepsemia, né? Meus órgãos estavam cheios de líquido, estava passando ali um processo muito difícil com a infecção de urina que subiu para os rins, né? E se tornou ali a pielonefrite. E nesse momento, o meu quarto, gente, eu vou falar algo para vocês que é sobrenatural mesmo, cheirava morte. Era cheiro de morte. E nesse ambiente de morte, porque eu havia sentido que morreria. Eu sabia que Deus, naquele momento, eu não ia conseguir receber ali nada que pudesse curar os meus órgãos. E eu clamei. Eu só tinha uma chance, clamar a Deus por misericórdia, porque eu queria muito poder ser a mãe para os meus filhos, que eu não tinha sido ainda. E nesse processo de clamar a Deus e te pedir para que Ele me desse essa oportunidade de fazer diferente a minha vida, eu tive uma fala muito específica, que eu trago ela para a restauração, que eu acho que é talvez uma das falas mais importantes para quem deseja viver o casamento restaurado. Eu lembro que eu lembrei de uma frase do Pai Nosso que diz: Deus, faça em mim, seja feita a sua vontade, faz em mim a tua vontade. Que a minha vontade não prevaleça mais, mas que a sua, em mim, se torne real. Que nada do que eu quero, do que eu desejo, prospere, mas que o Senhor possa ser o Deus da minha vida a partir de hoje, porque até hoje eu caminhei com as forças dos meus próprios braços, né? Com a minha força e não com a do Senhor. Até hoje eu não permiti que o Senhor pudesse dominar as minhas circunstâncias e fosse o rei, o Deus da minha vida. Eu sei que eu não permiti. Mas a partir de agora, nesse leito de morte, eu peço e clamo pela misericórdia. E eu só vou conduzir as minhas decisões de acordo com aquilo que o Senhor sonhou para mim. Foi uma oração muito específica. Faça a sua vontade na minha vida e não a minha. Gente, quando nós somos guiadas pelas nossas emoções, nós vamos fracassar. Essa é uma verdade que poucos entendem. Ser dominada pelas emoções é a causa dos nossos fracassos. Nós precisamos ser guiadas e conduzidos pelo Espírito Santo, sempre. E essa verdade eu não entendi, eu entendi ali no hospital. E nesse momento que eu pedi para que Deus fizesse a vontade dele, depois de um momento que eu já comecei a melhorar, porque a partir disso os milagres começaram a acontecer, e um medicamento abençoado chamado amicacina resolveu ali a minha infecção, eu lembro que eu falei para minha filha que se o pai dela me desse uma chance, uma oportunidade, nós voltaríamos para o casamento. Mas ele também ali já estava ali com outros projetos, um outro relacionamento, e muito ferido na alma, então ele não queria pensar sobre volta e nada disso, né? Apesar, e nós também já havíamos até passado pelo divórcio, então para ele era inviável, né? Infundável essa ideia de volta. E eu fiquei ali, permaneci em paz, permaneci firme e fiel a Deus dentro daquela minha fala. Não importa se o meu marido voltaria ou não, se o meu marido estaria disposto à restauração ou não, eu só queria que a vontade de Deus se cumprisse na minha vida. Era só essa a minha vontade, que a vontade perfeita de Deus, que é boa, perfeita e agradável, pudesse cumprir em mim. E fiquei tranquila. Só que a partir desse momento, havia uma igreja orando pela minha vida, que era a igreja que nós participávamos, e eu fui agradecer num domingo, depois já, né, de curada ali da infecção, agradecer a todos que oraram, que pagaram preço de oração pela minha vida e que realmente me ajudou demais nesse processo de cura. Fui ali testemunhar e meu marido, para minha surpresa, estava ali no culto, ouvindo o meu testemunho, e ali ele já começou a observar algumas mudanças no meu comportamento, que para ele eram meio que surpresas, assim, né, no meu modo de se comportar.
Enfim, na mesma semana ali desse testemunho que ele percebeu que havia acontecido algo na minha vida extraordinário, sobrenatural, ele sentiu isso. Quando nós somos uma só carne, não tem como, gente. Nosso marido, ele vai perceber, ele vai sentir, a sua esposa vai sentir algo acontecendo na sua alma. Porque tudo que acontece em você alcança ele, porque vocês são uma só carne e o poder da uma só carne, ele é fabuloso. E meu marido percebeu essa transformação na minha alma logo de cara. E nessa semana ele me ligou durante a semana se nós poderíamos jantar, né? Jantarmos juntos, passar um tempo juntos para conversar. E ali eu já entendi que Deus, ele nos daria uma segunda chance, nos daria uma oportunidade de fazer diferente aquilo que um dia foi destruído, né? Por influências, por desejos, por emoções da nossa própria carne e não do próprio Deus. Então, nesse jantar, nós resolvemos nos permitir essa chance de fazer dar certo o nosso casamento. Só que muitos casais que olham essa história falam que eles foram felizes para sempre. E na verdade não é nada disso. Porque quando nós decidimos voltar para o casamento e viver a restauração de fato, é aí que nós precisamos então estar conectadas com o Espírito Santo, para que ele possa fazer cumprir em nós o processo da restauração, que não é fácil, que não é simples. Quando nós decidimos voltar para o casamento, nós voltamos feridos. Nós voltamos com todas as feridas ainda. Mas foi no processo que Deus começou a tratá-las e nos moldar. E fazer o nosso caráter, então, ser transformado. E ser um caráter, então, refinado em Deus. Nesse meu processo de decisão de fazer o casamento dar certo, que eu voltei para casa e nós decidimos estar juntos, foi por decisão e tinha uma palavra que me acompanhava. Junto com a decisão, precisa haver obediência a Deus. Muitas vezes você vai pensar e desejar algo diferente da restauração, porque viver a restauração não é fácil. Viver o processo é doloroso e muitas vezes você vai ter vontade de sair desse lugar para encontrar alguém que você possa construir algo do zero, diferente, e não reconstruir, restaurar algo que foi destruído. Então eu lembro que existia momentos em que minha carne gritava: vai embora, vai ser feliz com outra pessoa, sai disso, né? Não tenta de novo. Mas eu olhava para o propósito, olhava para os meus filhos, para minha família unida, para a mesa, para o tempo de comunhão juntos, e eu não abria mão daquilo. Falava: eu vou resistir, eu vou vencer essa tribulação na minha história. E foi assim que nós começamos então a viver o nosso propósito da restauração. No primeiro momento, no primeiro mês, logo de cara, meu marido foi desligado da empresa. E esse desligamento da empresa causou um desemprego que nós não imaginávamos e não contávamos com isso na nossa história. E foi ali que Deus realmente começou a refinar do caráter, ajustar as nossas rotas, refinar, repaginar, reconfigurar a nossa vida para o lugar e para o destino certo do propósito. Ali eu comecei a perceber que havia um mover sobrenatural. Eu não olhei aquela demissão como algo natural, mas eu enxergo isso até hoje como uma reestruturação, né? Muito particular na nossa casa. Eu lembro que a empresa do meu marido, ela desligou ele dizendo: nós estamos passando por uma reestruturação. Hoje eu enxergo que essa reestruturação era o próprio Deus causando ela na nossa casa, na nossa família, porque foi a partir desse desligamento que Deus reposicionou nossa casa, nossa vida, nosso casamento. E ali eu lembro que nesse processo, né, ele ficou ali por 7 meses desempregado, e as pessoas que falavam que eu estava com ele só por dinheiro conseguiram perceber que não era esse a motivação de estar com ele, não era essa, né? Era realmente pelo propósito da minha família e era por ela que eu queria vencer e lutar. E então Deus ali num momento de 7 meses, 8 meses ali de muita luta, mas de muita união familiar que nós vivíamos, em 50 metros quadrados, em um apartamento de 50 metros quadrados, mas foi um lugar onde nós passamos uma fase muito feliz e muito unida em família, porque nós valorizávamos cada minuto juntos, porque sabíamos o preço de não estarmos juntos
quando passamos pelo divórcio. Então nós sabíamos o valor de cada lugar, de cada mesa compartilhada, de cada palavra, de cada presença. Sabíamos o valor disso. E nesse processo, que durou ali uns 9 meses de desemprego, né, do meu marido lutando, fazendo outras coisas até conseguir de fato um emprego, apareceu e surgiu ali uma oportunidade nessa mesma empresa que ele trabalhava e que ele sempre amou trabalhar, para uma outra cidade que Deus nos levaria. E a proposta era sempre uma proposta que nos agradou desde o início. Eu sabia que ali era já um poder do próprio Deus sobre a nossa história, né, de transformação. E ele de fato entrou na empresa, voltou para a empresa que ele foi demitido, olha isso. E nesse reposicionamento, né, que Deus, ele nos levou para uma cidade que era um pouco mais distante da nossa família, sabe aquela coisa, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar o lugar que eu vou cumprir o propósito em você. Foi assim que Deus fez conosco. Fomos levados para uma cidade que não conhecíamos, mas ali entendemos que nosso propósito ia se cumprir. E nesse tempo, né, de restauração, eu fui sendo confrontada na minha alma sobre lugares de feridas que foram abertas na minha infância, no meu relacionamento com meu pai. Foi um relacionamento que eu sentia muita falta do meu pai, da presença física, do amor, do afeto, do carinho, porque por mais que meu pai era um homem que me amava, eu não tinha muita presença física dele. Isso me feria, me fazia falta. Eu cresci carente do meu pai, eu cresci carente dessa figura paterna que tem uma representatividade de Deus na nossa vida. E quando nós temos dificuldade de entender o nosso pai aqui na terra, é difícil a gente também entender a paternidade do próprio Deus sobre nós. Apesar de ser completamente diferente o amor do próprio Deus com o do nosso pai, ainda assim a gente tem essa conexão, né, de querer ligar a paternidade de Deus com o nosso pai da terra. Então, assim, eu vi que havia feridas. Deus me levou para esse ambiente de entender essas marcas, esses traumas, essas aberturas, esse vazio que eu cresci que cresceu na minha alma. A insegurança, porque a falta da presença de um pai que abraça, que dá amor, que dá carinho, gera insegurança nessa criança. Ela vai crescer insegura, carente. Cresci muito carente porque minha mãe tinha que trabalhar muito dobrado para pôr sustento, para pôr alimento na mesa. Com isso, não tinha presença da minha mãe também, era pouca. E não era porque ela queria, não, é porque ela precisava trabalhar mesmo pra gente poder ter o mínimo. E nesse processo eu cresci carente, insegura. E me relacionei com pessoas que também devastaram a minha autoestima nessa fase. E foi um tempo muito difícil, porque eu me sentia incapaz, eu me sentia frustrada, angustiada, insegura, carente. Tantas coisas que me geravam o perfeccionismo, a impulsividade, a compulsividade, a insegurança, né? E tantas outras coisas na minha alma que eu não tinha noção, que eram decorrentes de traumas da infância. Nesse processo de cura, eu fui realmente para Deus, e dentro da minha casa, nesse lugar reposicionada, Deus me apresentou o altar que eu iria construir com ele na minha casa. E esse altar chama-se cozinha. Era um dos lugares onde eu menos gostava. Era um dos lugares que eu não me reconhecia, porque eu não gostava de cozinhar. Eu sempre fui essa mulher que falava, não gosto de cozinhar, não gosto de cozinha, não gosto de... Então eu não era essa mulher. Eu falei, Deus, por que o Senhor tá me trazendo pra cozinha? Porque o Senhor sabe que eu não me identifico com esse ambiente. Deus falou, é aqui que você vai entender o que é ser moldada, reconfigurada, ter um caráter refinado. É no lugar menos improvável. E ali na cozinha, ao som de ministrações de pessoas pontuais para minha vida, ao som de louvores, de adoração, de muita entrega e cura, eu cozinhava, fazia as comidas com amor e com lágrimas. Esses eram um tempero de todas as comidas que eu fazia para os meus filhos, lágrimas e amor. E Deus ali foi moldando, forjando o meu caráter nesse ambiente de adoração, porque eu entendi que quando eu obedeço a Deus, não pelo que eu quero, não pelo que eu desejo, mas pelo que Ele é, eu obedeço. Eu estou falando a linguagem do amor dele, que é obediência. E muitas vezes, entre um alimento sendo feito e outro, eu me via no chão, em lágrimas, sendo reconstruída e curada nas feridas pontuais da minha alma. Deus, Ele me limpou, Ele me lavou, Ele me moldou nesse ambiente de cozinha.
E foi ali que o meu altar foi construído para Deus. Hoje eu te pergunto, você tem esse altar construído na sua casa? Você tem um lugar onde você consegue entender e receber a presença de Deus? Muitas vezes eu tô deitada e Deus ele me chama, ele fala, filha, vai pra cozinha cozinhar que eu quero te encontrar. Eu quero falar com você. E é através desse tempo que você vai entregar o seu tudo para sua família. É no seu propósito que eu vou fazer. É ali que eu estou, é aqui que está meu coração. É aqui que está meu propósito. Gente, entenda, a família é tudo que nós temos de mais precioso. Não há nada além da família que importa mais para Deus. Entenda que se o inimigo ele destruir a sua família, ele destruiu todo o propósito de Deus. Entenda por que nós somos tão atacados na família. Não é simples. É entender que há algo espiritual querendo destruir a sua casa. Não é natural, não é físico. É espiritual. Enxergue com os olhos espirituais para sua casa. Há uma influência maligna nos pensamentos dos maridos, das esposas, para tirar do foco, para roubar do propósito. Entenda, você precisa se posicionar em Deus. É nele que você vencerá. As armas estão em Deus para vencer as guerras que você está vivendo no seu casamento. Esse altar que você vai construir na sua casa vai te levar para a restauração genuína que o próprio Deus quer gerar em você. Entenda, esse processo de restauração começa em nós. Começa na sua vida e não é no marido, não é no outro, é em você. Através de você, o seu marido é alcançado. Através de você, ele é também restaurado, mas isso é no processo. Ele alcança isso através da sua vida, por ser uma só carne. Tudo isso que aconteceu em mim, hoje alcança meu marido. A transformação tem chego até ele, mas através do que Deus realiza em mim. Da minha busca, da minha vontade, do meu desejo, da minha obediência, que gerou cura na alma. Entenda, obediência gera cura. E se você ainda não sente nada, faça por obediência. Apenas obedeça. E essa obediência vai gerar em você a cura necessária para viver o seu propósito. É assim que Deus trabalha. No processo eu entendi que Deus, ele me fez construir esse altar de adoração, em meio à luta, em meio a dores, em meio a feridas, que ele mesmo foi curando. E entendendo, filha, sabe onde é que eu vou preencher esse vazio? É quando você estiver aqui, ó, nesse altar comigo. É aqui que eu vou te encher. É aqui que eu vou te preencher. É aqui que você vai ser moldada, forjada. É aqui que você vai ser aquilo que eu te chamei para ser. É no altar comigo. É fazendo para sua família o teu melhor. É cuidando dos teus como se estivesse cuidando dos meus. É assim que Deus faz. E nessa entrega de cura e de entender sobre isso, eu falei, que legal, Senhor, o Senhor me curou, me restaurou. E foi o momento que eu olhei para minha casa e falei, obrigada, Deus, o Senhor fez tudo em nós. Eu vejo meus filhos comendo na mesa, curados, restaurados. Nós estamos vendo um ambiente da família curada, feliz, restaurada de novo. Obrigada, Senhor, por isso. E aí Deus me pontuou. Eu sei que agora seria o momento de você passear no shopping, de ter um momento aí para você viver a sua vida tranquilinha, escondida, em paz, só com seus filhos, sua família. Mas eu quero agora que você transborde tudo isso que eu te entreguei. Eu quero que agora você derrame tudo isso que está em você, transbordando em você. Você não vai guardar, você não vai esconder, você vai transbordar. Porque é para isso que eu te restaurei. Eu te restaurei para restaurar. Eu te curei para curar. É assim que Ele faz. Toda ferida que Deus cura, que Ele sara, é um ministério aberto. Então, quando nós somos curadas, restauradas, nosso ministério é aberto ali. Entenda, Deus ele não faz nada por acaso. Tudo, para tudo, há um propósito. E então, desde aquele dia em que eu aprendi que a cura na minha alma vinha só do meu pai, do meu papai, do meu Abba, eu entendi que precisava também entregar essa mensagem. E a partir dali, ele começou a me capacitar. Eu não tenho nenhum diploma físico,
mas eu sou formada pelo poder do Espírito Santo a curar mulheres, a entregar a unção da restauração que está sobre a minha casa, compartilhar, transbordar dela. Porque quanto mais eu transbordo, mais Ele me restaura. Quanto mais eu transbordo, mais Ele faz em nós. É assim. E Ele me capacitou a ser mentora de mulheres em todo o Brasil. Colocou em minhas mãos mulheres feridas nos mesmos lugares e ambientes onde eu era. Mulheres com as mesmas marcas, com os mesmos processos, com as mesmas histórias que a minha, para eu poder ensinar o caminho da cura. Ele me disse: eu te capacito, eu te escolhi, eu te separei. E é para isso que nós somos chamadas, curadas para curar, restauradas para restaurar. E essa coisa linda que Deus tem feito na minha vida, eu atendo mulheres em todo o Brasil. Todo o Brasil. É lindo o que Ele tem feito. Tem o Instagram Mulheres Brilhantes, Juliana.caporaline, também meu pessoal. Nesse processo eu olhava para o meu marido e falava: e agora, Senhor? Ele achando lindo, meu marido achando lindo tudo que estava acontecendo comigo. Começou a surgir alguns homens também nesse processo de vencer e passar pela restauração. Então eu falei pro meu marido: amor, você poderia cuidar deles, eu não quero atender homens, o meu propósito é mulheres, é com mulheres o meu chamado, eu sei que é com mulheres, mas eu não queria deixar esses homens desamparados, você poderia cuidar deles? E ele: não, amor, não nasci pra isso não, eu não sei lidar e tal. Eu falei: tenta pelo menos 1 ou 2 pra poder, dar um respaldo. Ele falou: tá bom. E quando eu entreguei esses homens pra ele, ele viu e se apaixonou, porque Ele sabe o caminho para a restauração. E foi então que Deus começou a fazer algo ainda maior. Houve um alinhamento do casal e hoje nós somos mentores de casais também, que estão no processo da restauração e da cura, para viver o casamento na essência que Deus sonhou. Olha esse alinhamento. Somos mentores de casais, ele de homens, eu de mulheres, mas pontualmente trabalhamos com esse casal aqui, alinhados, posicionados. Olha que coisa linda. Entenda, gente, que o nosso maior fracasso, nossa maior derrota, Deus entra com graça e levanta com glória. É só Ele quem pode fazer isso. Nós não podemos, mas Ele pode. Que Deus te abençoe nesse dia, que esse testemunho sirva para você como uma esperança para a sua história. Entenda que tudo que Deus faz é perfeito. Vá para Ele. Construa o seu altar de adoração. Coloque sua cara no pó e fale para Ele: faça a tua vontade. Um beijo no seu coração. Amo vocês em Cristo. Até mais.